Manuel. Ok. Então, olha, em primeiro lugar, eu tive assim um pouco de dúvida de como dar um seminário online. Então, não sei, eu vou fazer a exposição com aquilo que eu colhi, né, do tema, e vocês ficam à vontade para participar, para falar quando quiserem, perguntar, que assim fica mais dinâmico, mais interativo, né? Bom, o tema em si é médiuns obsidiados. Na verdade, eu li uma passagem que dizia o seguinte: no que diz respeito à obsessão, nós poderíamos falar da humanidade toda. Quer dizer, né? Por quê? Porque nós vivemos em meio aos espíritos, e porque eles são muito mais numerosos, ou pelo menos 2 vezes mais numerosos, ou 3, do que os encarnados, né? Então, nós é que vivemos no meio deles e não eles no meio de nós. Portanto, a obsessão, a influência, a proximidade, a capacidade de atração, né, dos espíritos está na base desse processo. A obsessão é um processo, né? Aliás, quase tudo na vida, quando a gente começa a analisar as questões, aquilo que a gente vive, o meio onde a gente vive, a própria família, tudo é um processo, né? Processo quer dizer uma somatória de atos e ações, reações, colocações, enfim, processo é isso, né? Eu, como advogado, sei bem o que é um processo judicial, mas, na prática, né, a criação do universo, o funcionamento do universo, a própria mecânica celeste, tudo é processo. Processo é alguma coisa que é algo em movimento, né? Sempre importa em movimento, em uma sucessão de atos para uma determinada finalidade. Então, esse tema tem como proposta esclarecer e orientar, né? Vocês já têm bastante conhecimento para entender o que é a obsessão e analisar isso agora do ponto de vista do médium, né? E o tema, segundo o nosso texto, tem dupla finalidade: a possibilidade de prevenir e neutralizar as obsessões, né? Lembrando sempre que Jesus dizia: vigiai e orai, né? O prevenir está diretamente ligado à vigilância. Existe uma frase, aqui foi um militar no passado que disse o seguinte: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, isso é muito importante, né? E depois, a segunda finalidade é compreender a importância do conhecimento doutrinário espírita, exatamente para nós estarmos atentos, identificarmos quando esteja havendo uma influenciação mais insidiosa e procurar tratar
né, do problema o mais rapidamente possível. O assunto, enfim, é de interesse geral, não só nosso, né, deveria ser da humanidade em geral, porque, como já foi dito, esse tema, né, diz respeito a toda a humanidade, porque somos seres ainda muito imperfeitos, de uma evolução ainda muito pequena. Então, nós estamos realmente sujeitos a isso, porque nós temos dificuldade de manter a nossa casa mental sempre arejada, o coração sempre limpo. Então, vão acontecendo coisas no dia a dia que nos levam a uma predisposição a essas perturbações possíveis aqui na Terra. No livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, item 237, Kardec diz assim: no número das dificuldades que a prática do espiritismo apresenta, é necessário colocar a da obsessão em primeira linha. Então, a prática do espiritismo é a prática mediúnica, né? Basicamente. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. E, aliás, isso pode acontecer não só de desencarnado para encarnado, como também de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e entre desencarnados, né? E sem nunca esquecer a questão da autoobsessão, que é muito importante. Tem a ver com certas ideias fixas, né, que nós trazemos em nós e que não mudamos, né? Ficamos sempre com aqueles pensamentos, com aquelas ideias que, digamos, de uma certa forma, perturbam, né, a nossa própria conduta. Eu queria comentar uma coisa sobre isso da autoobsessão, que até acho que é ótimo você estar chamando a atenção disso. Quando eu estava colocando para o grupo estudar para a próxima aula, né, que é a aula que gentilmente a Elaine vai dar, e a gente sempre pensa na obsessão entre dois elementos diferentes, né? Isso. Mas a gente fazer essa análise da autoobsessão, o quanto que a gente faz isso com a gente, né? Porque todos nós, de alguma forma, fazemos essa auto-hipnose, seja eu sou feliz, ou eu sou feio, ou eu não mereço, ou é com comida, ou é com hipocondria. Então, eu acho que é importante a gente ter essa noção que muitas vezes a gente está dormindo com o inimigo mesmo, somos nós mesmos, né? Se a gente não fazer essa vigilância. É verdade. Exatamente, né? Certas ideias recorrentes, né, em nós, por exemplo, nossa, tudo é difícil para mim, tudo é difícil para mim. A gente vai, claro, quanto mais você repete isso, mais difícil fica, né? Porque você não percebe o mal que você está fazendo para você. Se você pensa assim, você tem um pensamento negativo. Então, claro, isso vai influenciar demais no seu até bem-estar íntimo, né? No livro No Invisível, que seria o livro dos espíritos, aliás, o livro dos médiuns, do Leon Denis, uma belíssima obra que merece ser estudada também, no caso, né, da mediunidade. Ele diz o seguinte: os médiuns do nosso tempo, do tempo dele, né, claro, são muitas vezes tratados com ingratidão, desprezados, perseguidos. Se, entretanto, num golpe de vista, abrangermos a vasta perspectiva da história, veremos que a mediunidade, em suas várias denominações, é o que há de mais importante no mundo. De fato, exatamente por causa da nossa natureza, né, de espíritos que estamos permanentemente, o tempo todo, né,
praticamente agindo nos dois planos ao mesmo tempo. E em certos momentos, como durante o sono, nós estamos imersos no mundo espiritual ainda, né? De modo que nós precisamos estar realmente muito atentos, estudar bastante, é sempre importante, né? Do ponto de vista da obsessão, são sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Jesus não nos impôs nada absolutamente, ele sempre nos mostrou, nos apresentou um ideal de comportamento, um ideal de atitude perante a vida, perante Deus, perante o próximo. Então, essa questão de domínio, essa questão de uma influenciação insidiosa, né? Isso é próprio de espíritos inferiores, como muitas vezes somos nós mesmos encarnados, né, em relação a outros sobre os quais exercemos influência, domínio. Portanto, a obsessão é decorrente da inferioridade do espírito. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os escutam, preferem retirar-se. Então, é isso que pode acontecer conosco e com o médium, né? Os bons espíritos, os amigos espirituais, estão sempre prontos a nos ajudar, a nos aconselhar, a nos inspirar, a nos advertir, né? Mas sempre com muito respeito ao nosso livre-arbítrio, né? Nossa liberdade. E eles não desistem de nós. Agora, claro, se você quer sempre fazer as coisas à sua moda, sem obedecer a certos princípios e nunca, né, se volta para os espíritos, nunca pede ajuda, orientação, evidentemente que os espíritos vão procurar quem esteja mais disposto a escutá-los, né? Então, os maus espíritos, lembrando sempre que o mal aí decorre da inferioridade do espírito, não que Deus tenha criado espíritos maus, né? ou voltados perenemente para o mal. Não, é aquele espírito ainda ignorante, de uma baixa evolução, de um baixo desenvolvimento moral, quando tem algum, né? Então, os maus espíritos, se eles sentem o nosso campo aberto para a influenciação, eles vão ficar assim constantemente ao nosso lado, nos influenciando, muitas vezes nos infelicitando, criando situações para que a gente sofra, né? Então, nós precisamos realmente estarmos muito assim ligados ao Evangelho, importante, como diz o Emmanuel no livro Consolador, é importante a evangelização do médium, né, para que ele possa fazer aquela reforma interior e se fortalecer diante dessa problemática, ainda mais no mundo de hoje, nos dias que correm. Nós estamos num momento agudo da transição planetária, por tudo que a gente está vendo acontecer aí no mundo. Então, é um momento de maior vigilância, atenção e dedicação ao estudo e ao trabalho com Jesus, né?
Os espíritos maus, se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. Tá? Aí você começa a fazer coisas, né? Coisas, assim, bobagens, tolices, falar coisas, às vezes, desencontradas. O outro vai fazer um reparo, um comentário, você não vai aceitar, porque você já está praticamente com a sua vontade dominada, né? Então, você está chegando num limite, né, da obsessão. A palavra obsessão, diz Kardec, é, portanto, um termo genérico pelo qual se designa o conjunto desses fenômenos cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Ou seja, são níveis, né? Por isso que eu disse, é um processo. São níveis do nível mais baixo, mais suave, mais sutil, até o nível máximo da subjugação, quer dizer, um domínio completo do indivíduo. E aí que se dá... Fala. Desculpa, vou terminar o seu raciocínio. Na subjugação, nós temos aqueles casos que antigamente eram chamados de loucura, né? Considerados loucura. O mau uso da mediunidade pode levar realmente à loucura, por invigilância nossa, repito, um mau uso da faculdade mediúnica, né? Você pode se desequilibrar completamente. Agora, desde antes de Kardec, já na França, com Philippe Pinel, em primeiro lugar, e depois o Jean Charcot, né, se descobriu que a loucura, como eram tratados os doentes naquela ocasião, os obsidiados, né, não era exatamente um problema psiquiátrico, era um problema espiritual. E o Pinel mandou, inclusive, abrir o hospital psiquiátrico lá, o manicômio, né, da Salpêtrière, exatamente porque disse, não, essas pessoas não podem ficar aí, elas têm que ser tratadas, né? Então, e aí a gente tem também o caso do filho do Dr. Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sob um Novo Prisma, né, onde ele mostra exatamente essa questão. O que antes era tratado como loucura, verificou-se que, na maioria dos casos, eram obsessões, né, envolvimento espiritual. Então, Você quer falar? Todo mundo que está aqui fez parte do curso do André Luiz do livro Libertação. Acho que e se a gente voltar, né, ao livro Libertação e lembrar do tipo de subjugação que a Margarida estava passando, né, que ela perdia consciência total de si mesma, ela não sabia agir, a ponto, o objetivo dos obsessores do Gregório era que ela cometesse suicídio. Mas ela já tinha passado por aquele limite que não tinha, muitas vezes, nem controle do seu corpo mais, né? E aí a gente, ligando isso com todas as artimanhas que os obsessores usam para chegar naquele ponto. Então, a Margarida, ela não saiu de 0 a 100 de um dia para o outro, como o Manuel também. A falta de religiosidade, a falta de vivência espiritual, a invigilância, o apego à matéria, isso tudo vai criando, além, claro, do passado, porque todo mundo aqui tem passado, e eu não estou falando da Margarida, estou falando de todos nós, né? Porque nós somos a Margarida. Mas se a gente abre para esse campo, esse é o tipo do efeito maior. O Manuel
estava aí dando o exemplo do caso do Dr. Bezerra, né, que a gente estudou, aí a gente viu numa das palestras que a gente teve no sábado, exatamente falando sobre a loucura, sobre o novo prisma, né, e falava especificamente do livro do Dr. Bezerra. Então, a gente, para quem não assistiu a palestra, assista a palestra, tá colocada no YouTube. Mas a gente tem outras coisas vivendo hoje, nesse momento de transição que o Manuel está falando, né? Então, essa loucura, esse ódio que existe entre raças, ou entre partidos, ou entre religiões. Gente, isso é uma obsessão em grupo. Ou quando a gente pensa nesses casos absurdos de depressão, suicídio em adolescente, síndrome de pânico, isso tudo é físico? Não, não é físico. Então, a gente pode estar olhando para todas essas coisas e tratando com naturalidade. É normal, você tem que tomar como é que chama? Remédio de depressão, esqueci o nome. Enfim, um X, PTO, aí, um remédio para te deixar mais feliz. Existe um desequilíbrio químico? Existe um desequilíbrio químico. É necessário ver um médico, mas a gente tem que entender que esse desequilíbrio químico, ele teve um agente. O agente, muitas vezes, foi o que o Manuel falou, essa auto-obsessão de eu não sou feliz, tudo dá errado, minha vida é uma droga, e enfim, lá, e eu baixo o padrão, eu viro foco de todos aqueles obsessores, de todos aqueles espíritos que eu fiz o mal em vidas passadas e que hoje vêm cobrar de mim, né? Então, é importante a gente ter essa consciência que a doença física vem junto com a doença espiritual e vice-versa, né? Então, para a gente, quando olhar para um caso de depressão, quando a gente olhar para um estado de síndrome de pânico, quando a gente olhar para essas violências gratuitas que a gente vê, crianças entrando numa escola e atirando em outras crianças, ou essa violência que a gente está vendo, essa violência moral, como a gente está vendo aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, isso é obsessão. Sem dúvida. E se eu ficar falando disso, eu vou entrar na mesma faixa. Tem razão. Aliás, Kardec trata na Revista Espírita, né? Como é aquela obsessão coletiva, né? De toda uma população de Morzine, uma cidade lá no interior da França, lá que teve toda a população, que era uma cidade pequena, mas toda a população foi afetada, né? Perturbada por um grupo de espíritos que invadiu ali. E aí a gente lembra a passagem bíblica, quando Jesus tem encontra aquele espírito, não é, que está obsidiando, como é o seu nome? É legião, quer dizer, é um grupo, né? Na verdade, não é um espírito só, geralmente, né? Então, de fato, é um momento grave, mas a gente precisa, sim, ter o trabalho com a espiritualidade, não é? Quer dizer, em si, não é? Trabalhar a sua própria espiritualidade, fortalecer a sua fé, não é? E olhar as coisas à luz da razão, né? Para não se deixar levar, muitas vezes, por essas ondas, né? de ódio, de vingança que se estabelecem, principalmente nessa época, como diz o Divaldo, né? Tem espíritos encarnando assim como uma oportunidade, né? Para se redimir e tal, eles que estavam há muito tempo na espiritualidade e, no entanto, essa mudança não é tão simples, né? A gente vê como as pessoas estão agindo hoje em dia. Antigamente se fazia as coisas assim, meio que por trás, né, do pano e tal. Hoje não, se faz abertamente, se ameaça, se faz isso, se faz aquilo. Então, é um tempo difícil e que a gente precisa realmente estar muito equilibrado para não se deixar levar, né, por essa onda e achar que nada tem, que não tem solução, que sempre foi assim, que sempre vai ser assim. Não pode entrar nessa, né?
Eu lembro as passagens do Livro dos Espíritos, né? Em que, na questão 459, tão conhecida, quando Kardec pergunta se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, e a resposta foi, nesse sentido, a sua influência é maior do que supomos, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem, né? Então, no nosso próprio dia a dia, no nosso comportamento em casa, no ambiente de trabalho, muitas vezes aparece esse tipo de desequilíbrio, essa influência, esse campo aberto, né, a repetição de comportamentos, de gestos, e até tiques nervosos que são reflexo, né, do envolvimento espiritual. Você falou da influência, né, do corpo, tem uma parte que é do corpo, tem uma parte que é do espírito. É verdade, só que a parte do espírito é a parte principal. Normalmente, o problema é de cunho espiritual, que, se não tratado convenientemente e a tempo, ele provoca um reflexo no corpo, no organismo. Aliás, os espíritos sempre falam, né? Por exemplo, em relação à mediunidade, ela depende de uma condição orgânica. O sexo depende de uma condição orgânica. Então, o organismo, evidentemente, que é o veículo através do qual o espírito se manifesta. Então, se ele está em desequilíbrio, se ele está numa atitude negativa, numa atitude, digamos, até de medo, falta de coragem perante a vida, evidentemente que isso vai acabar refletindo no seu organismo, como, por exemplo, no caso da depressão, a ansiedade e outros, e a própria obsessão, né? Que estão tudo ligados a essas questões. Na questão 473, os espíritos dizem assim: o espírito não entra num corpo como entras numa casa. Não é assim, o espírito vai entrando, né? Abre a porta. Não, você é que... Normalmente, nós é que abrimos a porta, nós é que, pelos nossos pensamentos, os convidamos a se aproximar e, digamos, estabelecemos uma coisa que o Hermínio Miranda dizia, que era um condomínio espiritual, né? Então, aí é que nós complicamos a nossa vida. Ele se assimila a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades para agir conjuntamente. Portanto, se nós reconhecemos certos defeitos em nós, nós temos que estar conscientes de que estamos propensos a atrair espíritos com as mesmas características. E aí, evidentemente, eles vão muitas vezes nos inspirar, nos motivar a ter comportamentos como aqueles que eles têm e que eles querem ver você ter também, né? Se eles são infelizes, eles querem que você também seja infeliz. Então, portanto, o médium, principalmente, que é um canal aberto, é uma antena ligada o tempo inteiro, precisa estar muito atento a tudo isso. Essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja por sua fraqueza, seja pelo seu desejo, né? Um dos problemas muito sérios que se vivencia hoje em dia é o vitimismo, né? Esse vitimismo é que estabelece uma condição, né, de fraqueza, de inferioridade, que gera, então, esse envolvimento e esse domínio, né, que os espíritos acabam tendo sobre a pessoa que está nessa condição. Tá? Eu queria comentar mais uma coisinha aqui.
Ah, Pensando aí, voltando, né? Você acabou de falar, e voltando aí no Dr. Bezerra, né? Pensando nesse inimigo do Dr. Bezerra, que acaba atingindo o filho dele, que era um inimigo do Dr. Bezerra e do filho. Então, muitas isso. vezes, pela vigilância, pela vivência, pela bondade do Dr. Bezerra, ele não era atingido. Mas aí, Aham. aqueles que estão nos rodeando, olha, tá bom, como é que eu consigo minar a Ana? Eu não consigo atingir a Ana, mas eu consigo atingir o Tiago, o Gabriel, o Ricardo. E aí, como o Manuel falou, pela ideia central. Qual é a minha ideia central? É o orgulho? É a vaidade? É o desejo de poder? E aí é nesse ponto que ele vai atingir. Se ele não consegue me atingir, ele vai prestar atenção qual é a ideia central daquelas pessoas que estão ao meu redor. Isso está no livro No Mundo Maior, bem explicado pelo André Luiz. Na verdade, bem explicado pelo obsessor. Para quem é uma aula de obsessão que tem no livro O Mundo Maior. Então, é importante a gente prestar atenção. Muitas vezes, quando a gente vê mediunidade em criança, que hoje está explodindo, né? Todo mundo que a gente conhece, impressionante, Manuel. O tanto de criança que está sentindo coisa, que está, enfim. Primeiro que na infância essa mediunidade ela está mais aflorada, então vê coisa boa e vê coisa ruim, né? Ia ser bom se mediunidade a gente pudesse ter um filtro. Não tem. Não, ou você vê ou você não vê, ou você sente ou você não sente. Isso. E muitas vezes vem essa carga da família, né? Lembrando que a gente dentro da célula familiar, né? A gente não está junto por acaso, a gente fez coisa no passado. Então o inimigo muitas vezes é o inimigo da família e que muitas vezes acaba atuando na criança, né? Trazendo a criança para algum tipo de desequilíbrio espiritual. E aí qual que é o papel dos pais? Qual é o papel dos pais? Exatamente. Muitas vezes é isso mesmo. A criança, às vezes, é atingida para que os pais procurem, digamos, uma orientação para eles mesmos. Não é porque, como você falou, é verdade. Às vezes, não é que a criança é mais suscetível, mais sensível, não é? Até os 7 anos, o espírito ainda não está totalmente encaixado no corpo, então ele é mais sensível a essas influências e tanto que a criança pequenina, muitas vezes, não é? Está, por exemplo, brincando com um amiguinho, ele dá até o nome do amiguinho, a mãe olha, mas que amiguinho é esse, né? E a criança está ali conversando, às vezes, tal. Por quê? O espírito, para a criança, o espírito de uma outra criança, né? É um ser como ela, né? Então, a criança é muito sensível e tem mesmo essa capacidade. E muitas vezes é atingida para que os pais procurem, né, resolver o seu problema. O problema não é da criança. Geralmente, o problema de obsessão, você bem lembrou, é de cunho familiar. É o grupo familiar que, no passado, assumiu responsabilidades em comum, em conjunto, não é? E, no fim, agora tem que resolver o problema também em conjunto. Aí, quando a gente fala, tem um parente problema, né? O meu parente é o problema. Não, às vezes ele é o problema para chamar atenção para você, porque o problema também está em você, e você não percebe, né? Então, você vai buscar uma orientação na casa espírita, ou em qualquer lugar, um psicólogo, o que eu faço e tal, justamente porque é você que precisa de tratamento, em primeiro lugar, não é? Então, há pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. É como aqueles casos em que a gente conversa com o espírito, não é? E diz assim, meu irmão, deixa ele ou deixa ela, né? Seguir o caminho dela, siga o seu.
é melhor para você. Aí o espírito diz assim, tá bom, eu vim aqui, ele me trouxe, eu vim aqui. Agora, chega lá fora e ela me chama de volta, né? Então, é isso, há pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. Daí os vícios, né? Que a gente, os vícios comuns, né? Da nossa vida em sociedade. Os mentores de um médium, por mais dedicados e envolvidos, não lhe poderão tolher a vontade nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida. Então, é isso. Nós temos que... A gente acha que os espíritos vão nos livrar de tudo. Não. Eles estão ali, até muitas vezes, para te encorajar a enfrentar os problemas, os desafios da vida, mas não para resolver o seu problema, eliminar o seu problema, para que você tenha uma vida tranquila e tal, equilibrada. Não, é você que tem que resolver o problema. O problema de cada um de nós é nosso, não podemos transferir para ninguém, né? E ninguém pode nos substituir na solução deles. Se você vai na casa espírita procurar ajuda, você vai ter ali uma orientação para você fazer o que tem que ser feito. Você vai procurar um psicólogo, um psicanalista, ele vai procurar trazer a problemática ao nível da consciência, para que você ache a solução, para que você veja onde é que você está falhando para estar sofrendo aquela problemática. Então, é isso. O profissional, né, ele não vai resolver o seu... Nem o médico resolve. O médico vai dar uma orientação, vai passar um medicamento, mas se você não fizer a sua parte, você não se cura. E é a parte principal, né? O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. A obsessão é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual, né? Então, a gente já traz no projeto reencarnatório essa prova, porque nós temos que, eventualmente, não é, nos reconciliar com os nossos adversários, como dizia Jesus. Para atenuar ou afastar os seus efeitos, é imprescindível o sentimento do amor universal no coração daquele que fala em nome de Jesus. Não bastarão as fórmulas doutrinárias, é indispensável a dedicação pela fraternidade mais pura. Então, isso é para o médium em trabalho, né? Tratar o espírito que está ali naquele processo, né, com respeito, com amor, e não com acusações, julgamento, usando de agressividade, muitas vezes, para que o espírito se afaste, que é o que acontece geralmente, né, nos casos de exorcismo, né, que se praticam em algumas crenças. O exorcismo não resolve problema nenhum. Os espíritos até riem, né, daquele que pratica esse ato, né, que é uma agressão, é um ato de violência que não resolve nada, ao contrário, ainda recrudesce, né, a ação do espírito. Os que se entregam à tarefa da cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade de iluminação interior do médium perturbado, porquanto na sua educação espiritual reside a própria cura. Por isso que no Evangelho, o Espírito da Verdade diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento.
e instruí-vos, eis o segundo. Então, é a leitura constante, o estudo permanente, né? E o esforço para se melhorar dia a dia, né? Não tem ninguém aqui na Terra, num mundo de seres tão imperfeitos, que não precise melhorar alguma coisa, né? Todos nós precisamos. Só Jesus não precisava melhorar nada, porque ele já era um espírito puro, né? Já tinha se desvencilhado, né, da materialidade, de todos os problemas pelos quais a gente passa no início do nosso processo de desenvolvimento. Mas nós, então, precisamos fazer o esforço de autocura. Sem isso, nós não vamos nunca estarmos muito fortalecidos para resolver os problemas até daqueles que nos procuram, né, no trabalho espiritual. Eu me lembro que quando participava do Samaritanos 2 na Federação, Samaritano 2, o Samaritano 1 é o que trabalha na casa espírita, não é? Na assistência espiritual. O Samaritano 2 é o que sai a campo para trabalhar, ou seja, vai fazer um evangelho para um doente, ou que está no hospital, ou que está em casa, tratar de problemas até espirituais, até obsessão, para quem não consegue sair de casa para ir à casa espírita para se tratar. E então a orientação era no caminho, primeiro, ir sempre acompanhado, nunca ir sozinho, propriamente. Às vezes tem casos muito sérios, muito graves, né, em que o obsidiado fica muito agressivo, e isso é um problema, né, para ser tratado. E nós precisamos, então, nos preparar para o ato, né? Para digamos, a ação junto ao doente. E o preparo consiste em quê? Numa leitura do Evangelho, numa prece, estabelecendo a sintonia com a equipe espiritual que está nos acompanhando, né? Então, são cuidados necessários. É como a gente faz com o Evangelho em casa, né? Buscando essa inspiração, essa orientação, para que o nosso lar esteja em equilíbrio, né? Tanto quanto possível. E nós temos que fazer a nossa parte, porque, como diz o Evangelho também, ajuda-te e o céu te ajudará. Senão, nada feito, né? Enfim, num orbe como a Terra, onde a porcentagem de forças inferiores supera quase que esmagadoramente os valores legítimos do bem, a movimentação de fluidos maléficos é mais que natural. Existem órgãos internacionais que dizem que hoje em dia já se faz mais bem na Terra do que mal. Mas por que a gente vê, né, tanta coisa sendo feita no sentido, né, muitas vezes, de subjugar as pessoas, controlar tudo, limitar a liberdade? É que o mal, como diz o Livro dos Espíritos, o mal é mais ruidoso. Pode ser menor, mas faz mais barulho do que uma grande legião de pessoas de bem, porque o bem, normalmente, você faz discretamente, né? A não ser nessas situações, às vezes, de calamidade pública, tal, que as pessoas se unem para atender as comunidades que são atingidas por uma
enchente, por, enfim, um problema qualquer que envolve toda aquela comunidade, né? Agora, de um modo geral, o trabalho no bem é feito discretamente. Se você faz o trabalho e depois sai por aí alardeando o que você faz, então isso não é o bem, né? Isso é um mal que você está fazendo para você mesmo, na verdade, né? Então, diz Kardec, né? O primeiro inimigo do médium, aliás, é o Emmanuel, no Consolador, o primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade moral que, não raro, o conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Contra esse inimigo, é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor esforço de autoeducação, à claridade do Evangelho. Então, isso é fundamental, é essa consciência que nós temos que ter, não é? Não nos acharmos nunca autossuficientes para resolver os problemas, nem os nossos nós conseguimos resolver só por nós mesmos, sempre precisamos de ajuda. Aliás, é como diz uma mensagenzinha que de vez em quando eu recebo, nós somos todos anjos de uma asa só, precisamos uns dos outros para levantar voo, claro, só levantar voo quem tem duas asas, né? Então, nós precisamos sempre de ajuda. E o mais poderoso homem da Terra, quando olha à sua volta, aquilo que ele tem, né, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, ele vai ver quanta gente trabalhou para que ele tivesse tudo aquilo ali à sua disposição, para o seu conforto, para a solução dos seus problemas, para o seu descanso, enfim. É assim mesmo. Então, nós temos que estar sempre sintonizados com a espiritualidade, porque nós, no fundo, né, o médium só vai exercer a mediunidade porque os espíritos estão ali. Sem os espíritos, não há mediunidade, há animismo. E o animismo, em certas situações, né, ele consiste num desvio, né, dos nossos próprios deveres. É isso que eu queria falar. Então, se tiverem mais alguma coisa para acrescentar. Obrigada, Manuel. Ótimo a sua aula. E eu acho que faz a gente repensar aí sobre a atuação, a atuação dos espíritos na nossa vida e como a gente vem vivendo a nossa vida, o nosso dia a dia, né? As mudanças repentinas de humor, as escolhas que a gente faz, as escolhas que a gente deixa de fazer quando a gente faz essas escolhas. Eu queria ressaltar de novo a importância de André Luiz. André Luiz não faz parte da codificação, não foi feito por Kardec, mas André Luiz vem complementar muito bem todos esses ensinamentos que a gente recebeu através dos espíritos via Kardec. Então, estudar André Luiz significa compreender melhor, tirar o véu da letra de muitas das coisas que aí o Manuel está falando. Fala, mamãe. Antes de encerrar, eu queria agradecer ao Manuel, que com tanta leveza, tanta objetividade, nos ajudou a recordar esses conceitos tão importantes. A gente já tem estudado isso em outras ocasiões, inclusive Ana lembrou da aula que a Nazaré deu sobre o Dr. Bezerra, a loucura sobre o novo prisma, mas esses conceitos são tão importantes, basilares, que é preciso que sejam repensados, recordados, para que aquilo fique bem nítido
bem entranhado na nossa mente e no nosso coração, para que no dia a dia da nossa vida nós estejamos suficientemente alertados para entender, opa, estou com algum envolvimento. Meu filho está diferente. O tom de voz, a postura, o sono. Quando a gente tem conhecimento, a gente fica mais esperto. E se a gente descobre o problema antes e toma providências para corrigir, aquilo fica melhor, né? Então, agradeço a vida, agradeço ao Manuel, agradeço a Ana também pelas colocações oportunas que fez, e tenho certeza que todos nós vamos sair desse encontro de hoje com uma acuidade maior, ou seja, recursos maiores e melhores para nos protegermos e proteger aqueles que vivem conosco. E para não perder o costume, eu quero também dizer a vocês que é muito importante estudar. Quando a gente estuda, quando a gente aprende, a gente acerta mais, a gente erra menos, a gente fica com mais competência para trabalhar a reforma íntima, porque nas entrelinhas de tudo que foi dito aí, ressalta a importância da reforma íntima, porque se eu estou na sintonia negativa, eu vou atrair o negativo, né? Se eu estou na sintonia positiva, eu vou atrair o melhor, né? E a sintonia é outro conceito que a gente não pode esquecer de jeito nenhum no nosso dia a dia, porque aquilo que eu sou, como foi falado aí muito claramente na aula, é que vai atrair, é que vai abrir a brecha, é que vai possibilitar que o ataque se instale, né? Que as coisas... Então, a maior proteção que nós temos é levar a sério o estudo, levar a sério a reforma íntima e, principalmente, orar e vigiar para que a nossa sintonia seja sempre para o bem, para o amor. É verdade, isso daí, numa das obras do André Luiz, que eu nunca lembro exatamente qual ele diz, né? Mediunidade é atração e sintonia. Exatamente essas duas palavrinhas, né? Porque a atração é natural, porque nós somos espíritos e naturalmente atraímos os nossos semelhantes. Agora, a sintonia não, a sintonia depende de uma atitude, né? De uma iniciativa sua, estabelecer a sintonia, né? Toda vez que nós temos conversado aqui sobre atração e sintonia, eu peço a eles para lembrarem do ímã de geladeira. Uhum. Gostou, grudou. Então, o nosso pensamento, o nosso magnetismo atrai o semelhante nesse mesmo processo, nessa mesma dinâmica infalível, né? Exatamente. É natural, né? Bem natural. Vamos dormir felizes com tanta coisa boa que ouvimos. Tá bom. Agradecemos ao alto. Estamos assim, agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe do Chico Xavier, os mentores que nos inspiraram nessa noite, que envolveram o Manuel, essa aula dele que estava tão alinhada com o nosso estudo do Evangelho, anterior a esse estudo, e a gente vê que é o tema, isso de pensamento e sintonia. Nós agradecemos, Mestre Jesus, por essa oportunidade, essa nova oportunidade de recomeço que recebemos, que nós saibamos utilizar o nosso tempo da melhor maneira possível, sem malbaratar essa oportunidade de estudo e crescimento. Ajuda-nos, Senhor, a ser melhores do que fomos ontem e sermos amanhã melhores do que somos hoje. Abençoa a todos que estão aqui, encarnados e desencarnados. Envolve a todos aqueles que não puderam compartilhar conosco o estudo dessa noite. E fica conosco durante toda essa semana. Graças a Deus. Muito bem. Obrigada, Manuel. Boa noite para